A graça e a paz, irmãos. Amém? Quantos estão felizes? Que alegria estar aqui com vocês. Eu sempre fui muito inspirado pela Água Viva, então é um sonho. Tem alguns lugares que a gente volta que realmente é cuidado de Deus. Eu lembro quando eu entrei aqui, eu acho que o Fernandinho estava aqui na ocasião, é isso mesmo? Muitos anos atrás. E eu vim numa conferência aqui, esse mar de gente, eu estava ali no fundo, faz muitos anos. Eu acho que eu ainda nem tinha tido uma experiência tão real com Jesus naquela época, mas vim aqui e já era inspirado por vocês. Então, glória a Deus, obrigado, pastor Fernando, obrigado esse time de irmãos, que louvor poderoso, que ambiente poderoso, que atmosfera tão gostosa, a gente se sente em casa. Amém? Você pode tomar o seu assento, eu não vou pregar com você em pé. Que bom por isso, né? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você um pouco sobre aquilo que nós temos vivido. Então, eu creio que nós somos a geração da maior oportunidade para aquilo que Deus vai fazer. Mas eu entendo que cada tempo e cada momento há uma troca daquilo que nós vamos fazendo. Para cada temporada há uma maneira de Deus fazer, e a gente precisa estar tão perceptivo em relação a isso. Para cada temporada, para aquilo que Deus está fazendo na igreja, Deus vai conectar e Deus vai nos dar uma linguagem para poder nos conectar com aquilo que o mundo está vivendo. E é interessante porque quando nós falamos que Deus é o Deus de gerações e Deus se move por meio de gerações, Deus é um Deus que tem uma sensibilidade de atingir cada geração com a linguagem que ela pode entender. Deus tem a sensibilidade de falar conosco da maneira que cada um de nós pode entender, ou não é? Tem irmão que para Deus falar com ele tem que ser no sapatinho, ele tem que girar, ele tem que bater a cabeça na parede, né? Para saber que Deus está falando, ele tem que pular. Tem irmão que não, né? Tem irmão que chega no final do culto e ele ergueu a mão assim, ó. Aí fala, pastor, Deus fez tanto hoje. Pastor, eu senti tanto, foi tão poderoso, pastor, a coisa foi tão poderosa. Eu falo, é mesmo, irmão? Ele pastor, consegui erguer os dedos, foi só 4, pastor, nem foi 5, foi 4, eu consegui. Tem irmão que para Deus falar tem que ser aquela coisa, tem que estar no meio da gritaria, tem que ser. Mas é interessante como que Deus respeita a peculiaridade de cada um de nós, é ou não é? Deus respeita. Tem irmão que tem que ser no meio disso. Eu vim de uma casa que minha mãe era aquelas profetas que, né, você não podia mentir para ela. Ela olhava assim no fundo do nosso olho, minha mãe arregala, eu não sei se, minha mãe já veio aqui, Fernando, alguma vez? Já veio? Então, algum de vocês deve conhecer. Ela arregala o olho assim, parece que dilata o olho dela, e ela olha no fundo do seu olho, e a gente desde pequena falava, eu sei o que você está fazendo. Na hora você já tremia, você já ficava, você já confessava até o que ela não sabia. E aí um irmão da igreja foi sair com minha mãe um tempo atrás. Minha mãe bateu a porta do carro e prendeu o dedo na porta. E ela começou a gritar. Ai, 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 ai. E ela estava sem força para usar outra mão. Ai, 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 ai. O irmão ajoelhou e falou, fala Deus, fala. E a mãe falou, não, meu dedo está preso na porta. Abre a porta para tirar meu dedo. Que é o jeito que ele gosta de ouvir Deus falando, é através disso. Cada um de nós tem uma maneira, e Deus respeita a peculiaridade pela qual cada um de nós se manifesta. Cada um de nós entendemos e percebemos de uma forma. E nós vamos entendendo isso também ao longo das gerações. Quando nós falamos da geração de Abraão, Isaac e Jacó, gente, Abraão, Isaac e Jacó compravam roupa na mesma loja. Abraão, Isaac e Jacó trabalhavam com as mesmas coisas. Abraão, Isaac e Jacó tinham os mesmos costumes. Abraão, Isaac e Jacó iam no mesmo shopping. Na geração Abraão, Isaac e Jacó, você está falando de um pai, de um filho e de um neto. Você está falando de fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. E é interessante porque a maneira que Deus falava com um, podia falar igualzinho com o outro. Porque geracionalmente, eles tinham a mudança geracional. No período de Abraão, Isaac e Jacó, ela demorava muito mais. Mas as coisas mudaram. O mundo evoluiu. E a evolução do mundo produziu uma mudança que cada vez é mais acelerada.
Então, a mudança, os estudos estão dizendo que nos próximos 10 anos o mundo tende a mudar mais que nos últimos 100. E se você pegar alguém de 100 anos atrás, que não tinha nem carro praticamente, não tinha esse acesso, se você pegar alguém e ressuscitar um cara que morreu há 100 anos atrás, né, não ore por isso, não é uma coisa legal, não precisa ser um alvo de oração seu, mas se por algum motivo você pega alguém de 100 anos atrás, coloca ele para viver com você, vai ser aquela coisa esquisita, o cara vai olhar e falar, meu Deus do céu, olha o jeito que esses caras se vestem, olha, eles entram numa máquina toda de ferro e eles colocam 200 km por hora dentro desse negócio, eles entram numa caixa de ferro que sobe e deixa eles em outro país, que coisa absurda. Não tem como se comunicar com um cara que viveu há 100 anos atrás da mesma maneira que você se comunica com alguém hoje. Não tem como usar as mesmas ferramentas que a gente utilizava 100 anos atrás para se utilizar hoje. Se você ressuscita um cara de 100 anos atrás, ele vai falar, não, o jornal é a moda, você escreve um artigo aqui, distribui, hoje em dia você sabe, já não é mais a moda. Se você tentar se comunicar, a mídia impressa, cada vez mais ela vai perdendo força, e nós estamos na era que as outras mídias, aí entrou a televisão, se você pegar alguém de 10 anos atrás, vai falar, a TV tem muita força. Um candidato achou que ia ganhar a eleição por causa da TV, não, eu tenho mais tempo de TV, por quê? Porque as últimas eleições era assim, quem tinha mais tempo na TV é que ganhava a eleição. Nessas eleições nós percebemos o quê? Que hoje entrou, as mídias sociais já foram ultrapassadas pelo WhatsApp, que sua avó acorda e fica mandando aquela foto de bom dia, eu não sei de onde ela arruma aquela foto, meu Deus do céu, de onde que vem aquele cão, né? Aquela fotinha mais esquisita. Eu vou confessar que eu tenho um monte de gente bloqueada no meu WhatsApp, eu não sei se é pecado, mas descobri que pecado maior é ficar com raiva, aí eu bloqueio, né? Vamos utilizar a tecnologia da forma. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que Deus está se movendo nas temporadas com uma linguagem, de uma maneira, isso não invalida nada que Ele fez em outra temporada, mas tem tudo a ver com o entendimento daquilo que Deus está fazendo, tem tudo a ver com a igreja se movendo na revelação daquilo que Deus está fazendo, de como são as pessoas hoje, de como vivem as pessoas hoje. E eu vou te dizer, até o critério de um cristianismo saudável é mudado, cada geração tem um nível de saúde sobre o cristianismo, cada geração vai considerar algo saudável, vai tendo essa mutação. Então quando nós olhamos hoje, é interessante porque Atos capítulo 15, no verso 16, e eu quero compartilhar um pouco com você sobre isso, porque nessa temporada da igreja, o que o mundo espera de nós? Nessa temporada da igreja, como você pode utilizar todos os recursos de Deus, para que estilo de vida você vai canalizar isso? Para que estilo de vida você vai drenar isso? Para que estilo de vida? Gente, eu vim de um tempo, eu não estou te falando de muito longe não, são mutações, eu vim de um tempo que o jovem bacana cristão, era o jovem que era cheio do Espírito Santo, que tremia, que caía, e que começava a liderar, e que ele ia, e que ele liderava, e que ele fazia mais um pouco, mas há mudanças. Nesse tempo, se você for um jovem cristão, e não estiver na universidade, o mundo não vai te ouvir. Se você é crente, mas você não evolui profissionalmente, a sua família não vai querer te ouvir. Há 5 anos atrás, eu reuni toda a minha liderança da igreja local e falei, a partir de hoje tem que estar dentro da universidade. A partir de hoje tem que buscar os lugares de influência onde está. A partir de hoje, nós criamos um programa na igreja que hoje, e aí tem pouquíssimos, mas criamos um programa que depois de um tempo evoluindo sobre isso, mas que o líder que não faz faculdade, a igreja ajuda a bancar a universidade dele. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente começa a entender quais são as métricas do que a sua geração está esperando de você. O que a sua geração está aguardando de você. E qual é a expectativa de Deus, porque Deus vai te preparar para ter uma linguagem que vai se conectar com o mundo que você vive. Deus vai te preparar para que, e é interessante, sabe por quê? Porque eu louvo a Deus, quando nós começamos a falar sobre isso, que o mundo está esperando de nós, na nossa igreja, eu gosto assim, de testemunhos, porque hoje, assim, e eu quero encorajar você a ir para dentro da universidade,
a abrir uma startup, a abrir a sua empresa, a visualizar coisas maiores. E eu louvo a Deus cada testemunho que eu ouço. Outro dia eu estava passando no corredor e aí um dos jovens estava falando para mim: pastor, meu pai é pedreiro, minha mãe é faxineira, ninguém na minha família nunca entrou numa faculdade. Eu estou me formando em psicologia e eu fui contratado pela própria universidade para poder trabalhar na área de pesquisa. Isso é demais. Sempre que alguém, as histórias principais eu gosto. Agora no período de vestibular, muita gente entrou, e aí uma jovem lá da igreja, ela estudou algum tempo, de uma família humilde, ela entrou como 12ª colocada em medicina na USP. E aí no primeiro culto do domingo, a hora que a família veio falar para mim: pastor, ela entrou em 12º colocado em medicina na USP. Falei: sabe o que é interessante? O mundo está procurando gente assim. Sabe por quê? Essa menina lá no churrasco dos parentes do interior, ela passou em 12º lugar na USP. Sabe o que estão falando lá no churrasco dos parentes do interior? O que estão falando? Estão falando dela. Rapaz, você viu a filha da Jurema? Não sei lá, não lembro o nome da irmã aqui, mas filha da Jurema passou. A menina passou em 12º lugar na USP. Daí o outro fala: é mesmo? É a família deles. Aí o papo vai para ver que são crente, rapaz. A menina é crente. Ela vai ser a médica da família. Tá bom para você? É esse evangelho que a nossa geração está nos propondo a viver. Ao entendimento. Aí no primeiro culto eu falei dessa menina. Por acaso eu resolvi falar dela. Falei: vou acabar o culto falando dela. Estava falando sobre ser luz do mundo. E eu sei que a sua perspectiva de ser luz, quando Jesus falou que vai nos colocar como luz do mundo, Ele está falando: eu vou colocar vocês nos lugares mais altos. Eu vou colocar vocês como os principais. Nós abrimos um programa de jovens empresários. Eu fico tão animado quando você entende que o evangelho e a graça de Deus está disponível para isso, para te fazer prosperar, para lá no meio da sua família você ser a pessoa que não tem como esconder. Jesus falou: vou colocar vocês no lugar mais alto da cidade. Não vai ter como esconder vocês. A sua família vai ter que falar de você, a sua faculdade vai ter que falar de você, seu bairro vai ter que falar de você, seus vizinhos vão ter que falar de você, que eu vou colocar você no lugar mais alto da cidade. Agora, estar nesse lugar mais alto é uma compreensão da graça que nós cremos. E eu vou te falar, essa graça não tem a intenção de atingir só a sua parte espiritual. Como se houvesse a possibilidade de segregar a sua vida. Deus não vê sua vida por partes, Deus só vê sua vida num todo. A mesma morte de Jesus na cruz para você liderar a célula, é a morte de Jesus na cruz para você ingressar na universidade, é a morte de Jesus na cruz para você passar naquele concurso, é a morte de Jesus na cruz para os seus negócios darem certo, é a morte de Jesus na cruz para o seu casamento ser próspero, é a morte de Jesus na cruz para a restauração da sua família. É a mesma morte. Você não pode usar essa graça só para uma parte da sua vida. Eu estava falando dessa moça, aí no primeiro culto eu apresentei, orei por ela, aí alguém lá de trás gritou: pastor, era uma moça de 16 para 17 anos, tinha completado 17 anos, falou: pastor, também passei. Falei: é mesmo? Vamos orar por você aqui também. Sabe o que é isso? Lá em Atos capítulo 15, verso 16 diz, no verso 15: e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei. Olha que interessante, e ele continua dizendo: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Aqui há uma profecia em Atos, no capítulo 15, dizendo sobre o reestabelecimento do tabernáculo caído de Davi. Há uma profecia aqui que é liberada sobre o tabernáculo de Davi. Você sabe, em toda a história nós temos 3 dispensações, 3 manifestações e dispensações distintas. A primeira manifestação que nós temos é de todo o Velho Testamento. Nós temos a manifestação do Pai.
Nós temos a dispensação do Pai, quando você vai ler todo o Velho Testamento, e a gente está acabando agora uma maratona de 90 dias para ler a Bíblia. Tem alguém aqui nos 90 dias para ler a Bíblia? Tem alguém? O pessoal está com medo. Tem alguém que está lendo a Bíblia? Tem algumas pessoas aí, glória a Deus. A gente está numa maratona para ler a Bíblia em 90 dias, e é legal, quando a gente passa em todo o Velho Testamento, nós vemos a dispensação do Pai, é o Pai se manifestando em todo o Velho Testamento. Nós enxergamos o Pai, é a figura de Deus Pai, na Trindade, todo o Velho Testamento é a manifestação do Pai, e na dispensação do Velho Testamento nós enxergamos algo, o próprio Deus dizendo: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar aí no meio de vocês. Gente, isso é demais, isso é fantástico. Ele diz: olha, construa um tabernáculo e eu vou habitar nesse tabernáculo. Deus diz: olha, construa uma casa e eu vou habitar nela. E sabe o que é interessante? É que Deus vem habitar nessa casa, e quando você vai ler Deus dizendo para Moisés quais eram as especificações que ele queria naquela casa, Deus dizendo para Moisés como ele queria que construísse o tabernáculo, você vai enxergar exata clareza de Deus, você vai enxergar a perfeição de Deus, você vai ver que os materiais eram materiais nobres, e Moisés começa a construir uma casa. É interessante porque Êxodo no capítulo 40, a Bíblia diz que depois que ele conclui a construção da casa, na primeira manifestação, Deus vem habitar no meio dos homens, e era poderoso. A Bíblia diz que tinha tanta glória de Deus, quando Deus vem habitar no tabernáculo, quando Moisés termina o tabernáculo, Êxodo vai dizendo que ele concluiu a obra, e quando ele conclui a obra dessa casa, a Bíblia diz que a presença de Deus vem, e que ninguém nem consegue entrar no tabernáculo. Tinha tanta glória que ninguém podia adentrar, era muita glória de Deus. Na primeira dispensação, e é interessante porque depois do tabernáculo de Moisés, tem o tabernáculo de Davi. E aí nós temos o tabernáculo, a manifestação do tabernáculo de Davi, e depois nós temos o tabernáculo de Salomão, porque Davi estabelece um tabernáculo, e Salomão estabelece um templo agora, onde tudo é preparado. Quando Davi estabelece a mesma coisa, a Bíblia diz que tinha tanta glória, que Davi ele arranca suas vestes. A Bíblia diz que a presença de Deus era tão forte, que toda a nação foi tomada por aquela presença, e a mesma coisa acontece com Salomão. Quando Salomão termina de edificar, a Bíblia diz que toda a nação. Gente, isso é lindo, porque eu já fui em culto com muita glória de Deus, mas sempre tem um irmão mascando chiclete, tem um irmão que adora ficar na cantina, né? Sempre tem alguém viajando, e glória a Deus por esses irmãos, eles são amados, precisa ter os irmãos, né? Mas sempre tem um irmão que está viajando assim, da maior glória de Deus, sai do culto e fala: cara, o que foi isso, irmão? Isso o quê? O jogo do Brasil? O gol do Neymar? Não, irmão, o culto que a gente foi, que estava tanta glória. É interessante que a Bíblia diz que toda a nação, quando termina de edificar o templo de Salomão, e você conhece o templo de Salomão, tem gente construindo ele aqui em São Paulo também, que é muito legal, né? Confesso que eu já fui lá visitar, é legal você ir visitar. Deus só não está lá mais, mas é uma boa visita. E aí, no templo de Salomão, ele termina de edificar, a Bíblia diz que toda a nação, está todo mundo prostrado, a glória de Deus toma o lugar, a Shekinah de Deus invade, e toda a nação está prostrada. Gente, que ambiente poderoso. E esse povo lá no deserto, quando é estabelecido o tabernáculo, eles começam a ter experiências sobrenaturais com a glória de Deus. Deus diz para eles: olha, porque quando Deus fala para Moisés: Moisés, vou mandar uns anjinhos com você, vai uma galera com você. Ele falou: não, Deus, tem que ir você. Se o Senhor não for, não me permita sair daqui. Se a tua presença não for, não me permita sair daqui. É interessante quando Moisés fala isso, Moisés tem uma revelação de dependência de Deus. E agora ele começa a andar, e o povo tem experiência. Durante o dia tem uma coluna, uma nuvem que acompanha, durante a noite uma coluna de fogo. Que experiências. A Bíblia diz que as outras nações olhavam para esse povo. E é interessante que quando Moisés faz essa oração, Deus fala: eu irei contigo e eu te darei descanso. Sabe o que isso quer dizer? É que o sinal da presença de Deus na vida de um cristão vai produzir algo: descanso. Você anda descansado, sua vida é descansada. Tudo que você faz tem uma marca de descanso. Tudo que você caminha tem essa marca de descanso. E aí o povo começa a andar, e as outras nações começam a temer.
a dizer, tem algo na vida dessas pessoas. Quer te falar, a graça de Deus não é uma teologia, a graça de Deus é uma manifestação que qualquer ímpio, safado, qualquer pessoa passando na rua, qualquer vizinho, qualquer patrão, qualquer familiar seu, vai ter que olhar e dizer, tem alguma coisa diferente na vida desse fulano. Tem uma expressão, tem um descanso, ele consegue conquistar as coisas mais fáceis, a vida dele é uma vida mais fácil. E aí a Bíblia diz que esse povo, agora eles estão passando e tem tanta glória, as outras nações têm medo, mas porque a dispensação do Velho Testamento é Deus habitando no nosso meio. E que presença tem isso, e que glória tem isso, e que marcante é isso. Mas aí a dispensação do Novo Testamento, Jesus vem e se manifesta. Então era a dispensação de Deus habitando no nosso meio, era tão poderoso, tinha tanta glória, tinha tanta presença. Mas agora vem uma segunda manifestação, é a própria graça se manifestando entre os homens. É Jesus se manifestando entre nós, é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus andando conosco, é Deus se relacionando conosco. E Jesus diz, olha, você quer conhecer o Pai? Olha para mim, eu sou a expressão de quem o Pai é. Jesus é a própria graça. Jesus nunca falou sobre a graça, Ele é a própria graça. Tem gente que fala demais de graça, mas não vive a própria graça. Tem gente que é graciosa. Você sabe, a gente está na geração agora, a gente gosta de segregar tudo, né? Não, esse aqui prega isso, esse prega aquilo. Gente, eu tenho andado com gente tão graciosa, às vezes na teologia dele, ele nem sabe às vezes pregar, às vezes é coisa que a gente prega, mas o cara tem a vida graciosa, ele tem sinal de favor, ele tem sinal de graça, a vida dele é graciosa. E Jesus é essa manifestação de graça. E que poderoso Deus conosco, é Emanuel, é uma evolução. A primeira dispensação é o Pai, mas a segunda é a manifestação do Filho. O próprio Filho se manifestando por uma vontade do Pai. E Ele se manifesta, e Ele deixa para nós um padrão de como viver entre os homens. Jesus nos deixa um padrão, e o estilo de vida de Jesus nos deixa um padrão de como é o relacionamento da graça com as pessoas. O estilo de vida de Jesus nos confronta, porque o estilo de vida de Jesus, ele nos confronta pelo aspecto do entendimento de que ele tinha vindo ao mundo para poder resgatar os homens, de que ele tinha vindo ao mundo para poder se misturar com os homens, que ele tinha vindo ao mundo para trazer um poder restaurador aos homens. E quando Jesus se manifesta, sendo a própria graça, Jesus se manifesta para se infiltrar no meio dos homens. Mas mais que isso, Jesus se manifesta para ser um padrão de excelência. Você vai pegar, todo líder tem que estudar, Jesus foi o maior líder que existiu. Você vai pegar, os psicólogos vão dizer, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Você vai pegar qualquer coisa que você fala, você pode olhar para Jesus e ver aspectos tão profundos de quem Jesus era. E Jesus tem um padrão de vida tão excelente, que as pessoas desejavam ser igual a Ele. Gente, todo mundo queria ser como Jesus. Mas não é que todo mundo queria orar como Jesus, todo mundo queria se vestir como Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, lançaram sorte. Esses dias eu estava meditando, Jesus era um cara tão admirável, que tudo que ele fazia era acima da média. Até se vestir. Gente, tem gente que se morrer, a gente pega a roupa e joga fora, não serve. Jesus usava Gucci. Jesus usava alta costura e mandava fazer roupa. Era aquele cara que chegava, todo mundo não tinha como não perceber a roupa que Jesus estava. Olha que padrão de excelência, de vida excelente para tudo que fazia. Tudo que Jesus fazia tinha esse padrão de excelência. E Jesus se manifesta, e eu gosto como João termina o Evangelho de João. João termina o Evangelho de João dizendo, olha, não dá para mensurar tudo que ele fez. E João diz, o último versículo vai dizer, nem todos os livros do mundo conteriam tudo que Jesus fez. Não dá para conter. O estilo de vida de Jesus era um estilo de vida tão contagiante. Esse amor de Deus tem que produzir em você um estilo de vida contagiante. Tem que gerar um estilo de vida que
o cristão, e sabe o que eu creio? Tanta gente bonita aqui olhando para mim, sabe o que eu creio? Sabe o que eu tenho vivido? É o mundo olhar para você e falar: não tem gente mais bonita, não tem gente mais inteligente, não tem gente mais capaz, não tem gente, não tem como. É o mundo olhar para nós, e o mundo olha para nós, e o evangelho da graça é infiltrado no meio do mundo para mostrar para o mundo que nós temos algo muito mais sublime. Mas é mais sublime, sabe por quê? Lá na sua universidade, as pessoas não estão querendo um bom pregador, elas estão querendo um bom aluno. Seu chefe não está preocupado se você ora em línguas, mas se você for o melhor funcionário e tiver o melhor desempenho, isso vai mostrar algo para ele. Nós estamos na geração que você mostra Jesus para as pessoas, fazendo o que você faz, sendo o melhor naquilo que você faz, desenvolvendo aquilo que você faz, sendo o melhor. Vou te falar, sua mãe não está preocupada quantas vigílias você vai participar, ela quer saber se a louça vai estar limpa amanhã. E se a louça estiver limpa, isso tem mais potencial de mostrar Jesus para ela do que qualquer outra coisa. O mundo está esperando de nós. E aí sabe o que eu quero te dizer? O potencial da graça, porque João Batista e Jesus, eles são dois reflexos. É o maior homem da lei colado no maior homem da graça. É a própria graça, é a lei. Jesus olhou para João e falou: ninguém foi maior que João. E João, ele vem trazer um contrassenso ao estilo de vida de Jesus. Jesus vem e se identifica, Jesus vem e se mistura, Jesus vem e está no meio das pessoas, Jesus vem e ele tem conexão com as pessoas. Gente, Jesus tinha a linguagem das pessoas, Jesus entraria facilmente em qualquer lugar, conversaria com qualquer pessoa, teria conexão com qualquer pessoa, mas a gente vai virando crente, vai ficando esquisito, e a gente acha legal, aquela cara de gente esquisita. Lá para os meus pastores eu sempre digo, eu supervisiono um grupo de pastores, eu falo: não mande ninguém ganhar a alma se você não ganha. Aqui não é marketing multinível, e nada contra o marketing multinível. Não manda. Ah não, pastor, é que para pastor é mais difícil. Difícil por quê? Jesus é a maior expressão de santidade. E você não vê Jesus estava metido com prostituta, com pecador, com alcoólatra, Jesus estava metido com religioso. Mas peraí, aí você está 2 anos que você virou crente, pastor, não conheço mais ninguém. Mas por quê? Você tem medo? Vou te dizer, as pessoas, elas não têm problema com Deus, sabia? Elas não têm problema com Jesus, elas têm problema com o seu estilo de vida. O problema das pessoas é com o nosso estilo de vida. Peraí, se eu sou pastor, será que o meu estilo de vida, meu vizinho quer meu estilo de vida? Eu te pergunto, sua família quer o seu estilo de vida? Porque o evangelho que Jesus traz é uma vida tão gostosa, é uma vida tão prazerosa, que qualquer um, quando olha a vida desse cara, fala: eu quero. Agora, a expressão disso, nós vamos olhar um Jesus que foi excelente em todas as coisas. Nós vamos olhar, deixa eu te falar uma coisa, talvez, se for uma heresia, você me perdoa aqui, depois o Fernando me conserta, você me perdoa a minha heresia, mas nós não precisamos de mais pastores. 2% da igreja foi chamada a ser pastor, 2% de vocês vão ser pastor tempo integral. Sabe qual que é a grande questão? É que nós precisamos de crentes integrais em todas as áreas. Nós precisamos de gente que entendeu que é integral. Nós precisamos de gente que está lá no lugar que está. Mas quero te falar, não é qualquer gente não, não é qualquer pessoa não. Deus está nos chamando a discipular cidades, Deus está nos chamando a governar nações. Esse é o chamado de Deus para você, e por isso que eu fico entusiasmado em ver já o que Deus tem feito na nossa geração. Eu fico entusiasmado em sentar com jovens milionários. Gente, faz poucos anos que a gente começou um programa de mentoria, nós já temos jovens milionários, passaram da casa dos primeiros milhões, e como você, aí você fala: pastor, eles são especiais, tem a graça de Deus que você tem. Pastor, o que eles têm de muito? Pastor, nós somos executivo de empresa. Pastor, o que esse cara tem de especial? A mesma coisa que você tem, é que você aprendeu a usar a graça de Deus só para a sua vida espiritual, só para multiplicar a sua célula, mas Deus quer romper e quer ir além disso.
Nós vivemos uma geração, gente, não tem nada de errado nisso não, são as trocas geracionais de Deus, como eu estou te falando. Nós vivemos um tempo de encher a igreja do mundo, e foi muito bom isso, nós enchemos. Olha que coisa linda, que igreja lotada, o testemunho de vocês é um dos testemunhos que eu conto quando eu vou falar do ABC. Não tem como não falar do testemunho da Água Viva, não tem. Você sabe disso, se for falar do grande ABC, não tem como não falar daquilo que Deus fez no meio de vocês. Isso é tão poderoso. Ao redor do Brasil, Deus tem feito igrejas explodirem, igrejas crescerem, isso é demais, foi uma temporada de Deus. Mas vou te dizer, na nossa geração, Deus não quer mais simplesmente encher a igreja do mundo, colocar o mundo aqui dentro. Deus quer encher o mundo da igreja. Deus está nos levando para as esferas de influência, para encher o mundo de nós. Deus está nos levando lá, para você assumir o cargo de diretoria da empresa. E aí você está falando, você é o diretor, a empresa não está esperando, a empresa está esperando que você seja diretor da empresa. Mas aí alguém fala, cara, eu acompanho a vida desse cara, ele tem uma mulher só, eu sigo ele lá no Instagram, ele viaja e só tem uma mulher, olha, esse cara, ele parece ser tão íntegro. Alguém fala, mas você não sabe não? Não sei o quê? Você não sabe? Esse cara é crente, esse cara é seguidor de Jesus. Você entende como é isso? Como é poderoso? Mas às vezes nós vamos nos distanciando, quando na verdade a graça é um poder para que em todas as áreas da sua vida você possa expressar a transformação do mundo. Gente, é tão poderoso isso. A gente fez um tempo uma campanha de evangelismo, eu estava falando, fui meditar sobre as 10 casas que Jesus entrou. Jesus entrou em 10 casas no ministério dele, e o que Jesus viu em cada uma, em morte, incredulidade, doença. E eu ministrando sobre isso, desci do púlpito, uma empresária da igreja falou, pastor, você falou aí de 10 ambientes que alguém pode encontrar, né? Falei, sim. Ela falou, então, meu pai tem os 10 junto. Tudo que você falou aí mistura, junta todas as casas que Jesus entrou, é a casa do meu pai. Falei, é mesmo, irmã? Falei, vou orar por você, Deus vai te dar graça, você vai alcançar seu pai. Falei, não, pastor, não quero que você ore, eu quero que você vá na casa dele. Eu falei, é mesmo, irmã? Ela falou, é. Eu falei, a gente marca, a gente vai. Eu te mando uma mensagem no WhatsApp. Ela falou, não, pastor, terça-feira. Eu falei, é mesmo? É a terça. Ela falou, pastor, terça-feira, 10 horas da noite. Gente, quem marca uma coisa já foi ficando macabro. Terça, 10 horas. Falou, pastor, terça, 10 da noite. Eu passo aqui e pego você. Eu falei, tá bom. Aí chamei um outro irmão para ir comigo. Falei, irmão, vamos fazer uma visita comigo. Terça-feira, 10 da noite. E aí fomos, legal. Chegou lá, chegamos, já era próximo de 10h30. Tocamos o interfone desses prédios pequenos, que tem poucos apartamentos. Tocamos o interfone. Aí atendeu lá um senhor, oi, tal. Aí ela falou, oi, pai. Ela falou, oi, eu estou aqui. Ele falou, está aqui fazendo o quê? Falou, não, eu vim te visitar. Aí eu já percebi que a coisa não estava legal. Eu vim te visitar, pai. Aí a gente foi subimos as escadas, ela tocou a campainha, ele abriu só um pedaço da porta, falou, oi. Falou, pai, eu vim aqui. Mas você veio aqui fazer o quê? Não, eu vim aqui e eu trouxe o pastor comigo. Aí ela saiu da frente e eu fiquei assim. Mas o que você trouxe o pastor aqui para fazer o quê? Falei, não, pai, o pastor veio aqui para fazer uma oração por você. Aí ele foi abrir na porta, falou, mas não pedi oração, não pedi pastor, você sabe que eu odeio pastor é tudo safado, pastor é tudo sem vergonha. A única vez que eu fui à igreja, pastor não presta, pastor, olha, a pior cambada de gente que existe é pastor. Eu sempre falei para ela que eu não gosto de pastor, e eu em pé, e o cara gritando, aquela situação, e ela toda sem graça, não, pai, o pastor está aqui. Eu falei, peraí, eu falei, o que o senhor faz? Ele falou, eu sempre trabalhei com logística, fui caminhoneiro. Eu falei, caminhoneiro não presta, caminhoneiro é tudo safado, caminhoneiro não tem jeito, todo caminhoneiro que eu conheço, e não sei o que, o cara foi ficando bravo. Ele falou, epa, peraí, não é assim não, você conheceu os caminhoneiros errados. Aí eu falei, epa, peraí, não é assim não, você conheceu os pastores errados.
a gente estava lá, aí esse cara falou para mim, não, eu até gostei de você, sentei lá, papo vem. Aí eu falei, quero orar pelo senhor. Ele falou, não preciso de oração por nada. Eu falei, não tem nada. Aí ele abriu a janela do apartamento e falou, já que você está falando que quer orar por alguma coisa, está vendo aquele apartamento que está terminando de construir? Eu falei, eu queria tanto morar naquele prédio, é maior que o meu e tal. Já que você quer orar por alguma coisa, ora aí. Vê se eu quero mudar para lá. Eu falei, tá bom, vamos orar. Orei, tal. Aí eu falei para esse cara, posso voltar aqui semana que vem? Uma semana só não resolvia. Eu falei, posso voltar semana que vem? Ele falou, pode, volta aí semana que vem. Voltei na outra semana. Aí terminamos lá o dia também, eu orei com ele. E aí, o que você quer oração? Ele abriu, já que você quer orar, ora aí para mudar para aquele apartamento. Falou, hoje eu passei essa semana, já foi que você falou que está orando, passei lá, o cara me falou o preço, eu não tenho como pagar, nem vendendo meu apartamento, nem colocando o meu carro, não tenho como pagar, que é muito mais caro, lá é um apartamento de um padrão muito maior e tudo mais, nós oramos. Eu chego na terceira semana, ele falou, posso voltar semana que vem? Ele falou, não, vem semana que vem. Chego na terceira semana, o cara está com o sorriso daqui a aqui. Falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, tem que te falar, uma coisa muito louca aconteceu. Ele falou, eu estava num churrasco da minha família, e aí eu contei para uma pessoa que eu estava vendo um apartamento, que fiquei com vontade de comprar e tal. A pessoa me chamou dentro do quarto dela, foi uma pessoa da minha família muito próspera. Me chamou dentro do quarto dela, falou, quanto é que estão pedindo no apartamento? Eu falei, X. A pessoa abriu o cofre dela, pegou uma sacola de mercado e colocou metade do dinheiro numa sacola. E não é nada da Lava Jato não, gente, é tudo coisa quente. Colocou tudo dentro de uma sacola, falou, agora é o seguinte, tem 6 cheques aqui, vai lá e fala para o cara, se ele aceitar metade em dinheiro, está aqui o dinheiro, e eu dou 6 cheques para pagar o resto. Aí o cara saiu de lá empolgado, né? Tal, saiu, foi lá, negociou, o cara aceitou os 6 cheques, aí ele lembrou, falou, pô, eu tenho um apartamento que é meu, o que eu vou fazer com esse apartamento? Ligou para a pessoa e falou, e meu apartamento? Vai ficar para você? O que você vai fazer com o apartamento? Ele falou, não, tem alguém da sua família aí, que não tem apartamento? Ele falou, não, minha filha mais nova ainda não tem. Ele falou, então faz o seguinte, pega o que é seu hoje e dá para ela morar e você fica no novo. Aí você quer estar com o sorriso daqui a aqui. De cada 10 palavras que ele falava, 8 era palavrão, pastor, e tal. E eu, é isso aí, eu falei, fala glória a Deus, que é melhor. É uma maneira melhor de você falar, você exalta a Deus. E pastor, que loucura, e tal. Eu falei, que demais, e aquela coisa. Na quarta semana que eu vou, eu tinha ido lá na primeira semana, porque nem sabia, mas a família sabia que tinha um exame, que tinha probabilidade desse cara ter câncer. E aí na quarta semana saiu o resultado, ele estava com câncer. E ele falou, pastor, descobri aí, estou com câncer. Aí falei, não, vamos orar. Oramos por esse cara. E ele falou, pastor, vou ter que passar por uma cirurgia. E ele falou, pastor, esse dia ele se quebrantou. Ele falou, pastor, o pior, o médico falou que a cirurgia que eu vou fazer, eu posso ficar impotente. Aí ele ficou triste. Ele falou, pastor, ora por mim, não pode acontecer isso comigo. Falei, vamos orar. Oramos. Ele fez a cirurgia, passamos pelo processo. Eu chego lá depois de 3 semanas, o cara está com o sorriso daqui a aqui. Falei, o que foi, pastor? Não fiquei impotente. Então, o médico disse que era quase, a possibilidade era quase 100% de eu ficar impotente. Pastor, não fiquei. Sabe o que eu estou te falando? É que na Bíblia, a graça só libera poder quando tem um imundo envolvido. Você vai ver que todo milagre de Jesus envolve alguém que não merece. Você vai ver que toda manifestação de Jesus tem misturado alguém que não podia receber. Quantos querem ver poder sendo liberado da sua vida? Deixa eu te falar, só tem poder quando os imundos podem te tocar. Essa graça que é Jesus veio para se infiltrar 100% no mundo das pessoas. Sabe quando é que eu vi um irmão ganhando casa própria em uma semana, com alguém chamando no quarto, pegando dinheiro? Gente, nunca tinha orado para alguém que aconteceu isso. Aí você pega o camarada sem vergonha, que xinga o pastor do início ao fim. Mas sabe por quê? Quando a impureza toca na graça, poder é liberado. Sabe o que você precisa de entender? Quando Jesus se manifesta, você só vai ver poder liberado na sua vida quando você tiver envolvimento
com esse tipo de gente. Eu sei que a gente crê ao contrário. A gente crê num sectarismo, num clubinho exclusivo de pessoas super santas. Mas isso não funciona. Jesus vem e se manifesta, é a graça se manifestando. E João fala, se for para falar tudo que ele fez, nem todos os livros do mundo conteria. Sabe o que eu quero dizer? Você é chamado a ser tal qual ele é. Você precisa de andar na rua. Você precisa estar na faculdade. Faz quanto tempo você não vai no churrasco de família? Ai, pastor, Deus me livre. Chegar lá, o pessoal bebe, olha, meu Deus, coisa terrível. Gente, todo mundo quer um churrasqueiro sóbrio. Vai ser o churrasqueiro sóbrio. Sabe por quê? É lá nesse churrasco que você tem a oportunidade de alguém tocar em você e você liberar poder. Ai, pastor, nos ambientes que nós estamos, nós somos chamados a isso. A graça se manifesta. Ah, como devia ser poderoso ter Jesus habitando no nosso meio. Os discípulos provam disso e eles vão dizer para Jesus, mestre, não vai não tem jeito, o Senhor e fica aqui. Que cara incrível que Jesus era, gente. Uma coisa que Jesus não era é chato, e às vezes você é chato. Jesus era o melhor vizinho que tinha. Eu sei que você espiritualiza as coisas, mas Jesus vai em festa de casamento. Jesus participa de ambientes. Jesus sobe para vamos participar da festa. Jesus está na festa dos tabernáculos fazendo milagre. Ele está no meio das pessoas. Ele tem o estilo de vida que todo mundo queria ter. Eu vou te dizer, é isso que o mundo espera de nós. O que o mundo espera de nós é gente normal e extraordinária. É o cara que aparentemente é normal. Ele trabalha igual todo mundo trabalha, ele viaja igual todo mundo viaja, ele faz tudo. Mas quando você olha, você dá um zoom nesse cara, você percebe, esse cara é diferente, não tem jeito, tem algo na vida dele. E aí Jesus se manifesta, a segunda dispensação. Mas há uma terceira dispensação, e nós vamos caminhar para encerrar. Nessa terceira dispensação, e é interessante porque a profecia de Atos é que ele vai restabelecer o tabernáculo caído de Davi. A primeira dispensação é Deus habitando no nosso meio, que poder, ninguém podia entrar no templo. A segunda dispensação é Emanuel, é Jesus, não tem como listar tudo que esse cara fez, mas ainda não era a plenitude dos tempos, ainda não era a plenitude daquilo que se manifestaria. E aí Atos vem a profecia, olha, agora é o momento de ele restabelecer o tabernáculo caído de Davi. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós somos o tabernáculo, nós somos a casa de Deus, amém? Mas a Bíblia vai dizer, e aí o profeta vai dizer o seguinte, a glória da segunda casa. Se a primeira casa teve glória, se a primeira casa teve poder, se na primeira casa havia glória manifesta. E sabe o que é glória? Glória é bondade. Quando Deus disse para Moisés, Moisés falou, me deixa ver a sua glória. Deus disse, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Glória é bondade. O profeta está dizendo, a glória da segunda casa que somos nós, quer dizer, a bondade expressa na segunda casa, vai ser maior do que a glória da primeira casa. Se as outras nações olhavam para o povo e via bondade, se as outras nações enxergavam que tinha algo diferente em Israel, se as outras nações percebiam que havia algo diferente nesse povo, agora nós estamos na glória da segunda casa, aonde a bondade é liberada de maneira mais real, aonde a bondade é impregnada em você, onde você vai tem bondade, o que você faz tem bondade. E a Bíblia diz, eu vou restabelecer o tabernáculo caído de Davi. Entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, houve o tabernáculo de Davi. A Bíblia diz que quando Davi começa a governar, ele percebe, a casa de Deus não tem um lugar. E aí a Bíblia diz que, ele diz, vamos trazer a arca de volta, e vamos estabelecer o tabernáculo. Vamos trazer a arca de volta, e vamos estabelecer o tabernáculo. E é interessante, porque a Bíblia diz que as características que haviam, o tabernáculo da graça, que somos nós, tem as mesmas características, e você sabe, havia um vislumbre da graça no Velho Testamento. O que Deus, a expectativa de Deus como casa, que somos nós hoje, está lá no tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, e eu quero te falar aqui de algumas características que haviam nele. O tabernáculo de Davi tinha a presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem uma coisa que não tem como terceirizar. Tem uma coisa que não tem como passar para o outro.
esse tabernáculo tem presença. Valoriza a presença de Deus. É interessante, os primeiros homens, o primeiro homem a ser cheio da presença de Deus na Bíblia, sabe o que ele foi fazer? Ele foi construir para o templo. Eu sei que você acha que ser cheio da presença, gente, você tem que ser cheio da presença de Deus e entender. Para de segregar o evangelho e achar que ser cheio da presença de Deus é só para fazer uma coisa. É lindo, vai ter jornalistas cheios da presença de Deus. Nós vamos ter médicos cheios da presença de Deus. Nós vamos ter engenheiros cheios da presença de Deus. Comunicadores cheios da presença de Deus. Esse é o tabernáculo da presença. Mas eu quero te falar de 3 características. Primeira, quando Davi vai estabelecer o tabernáculo, ele fala adoração 24/7. Adoração 24/7. O tabernáculo da graça tem adoração 24/7. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que tão adoração quanto vir no culto domingo é acordar na segunda-feira e ir para o trabalho. Que tão adoração quanto eu liderar uma célula é eu cuidar da minha esposa. Que tão adoração quanto eu poder ganhar alguém para Jesus é a nota que eu tiro na prova. Davi disse: adoração tem que ser 24/7. Gente, adoração o tempo todo. Para de separar o que é adoração da sua vida do que não é. Tudo é adoração. Seu estilo de vida é adoração. Como que a gente tem um cristão que não, pastor, eu sou fervoroso, eu lidero, mas peraí, sua vida acadêmica é um lixo? Você não entendeu. O tabernáculo é 24/7. É adoração o tempo inteiro. Outro dia eu fui numa igreja, estava numa reunião de líder, chegou o irmão todo empolgado. E aqui eu não quero, né, não quero trazer um problema para você não, mas chegou o irmão todo empolgado: pastor, estou fazendo 30 anos de casado. E eu vim aqui porque o pastor falou que ia ministrar a reunião. E eu estou tão empolgado, nem era, o cara nem precisava estar lá. Falei: irmão, pega a sua esposa e some daqui. Como assim, pastor? Falei: some, 30 anos de casado. Você só vai ser o marido que Deus chamou a ser quando você entender que tão adoração quanto é a sua liderança é o seu casamento. Não tem como separar as coisas. Aí você fala: pastor, então quer dizer que esse cara vai liderar pior? Não, ele vai liderar muito melhor. Porque a vida dele é adoração. Ele vive uma vida de adoração o tempo inteiro. Ele é adorador o tempo todo. Gente, quando você está dormindo, você está adorando. Até o jeito, o sono do justo é adoração. Até o jeito que você dorme é adoração. Olha que coisa louca, você está adorando o tempo inteiro. A hora que você entender que o seu estilo de vida, a revolução protestante mudou a história. É algo que está na avenida central, na história central da humanidade. Porque quando os cristãos entenderam: meu estilo de vida é um estilo de vida de adoração o tempo inteiro. Meu trabalho é adoração. Cuidar da minha esposa é adoração. Cuidar dos meus filhos é adoração. Vou falar para você. Sabe o momento que eu sinto mais presença de Deus? É quando eu estou cuidando da minha filha. Quando está só eu e ela, eu consigo ver Deus e eu. Tudo que eu faço é Deus falando: olha eu e você. É o momento que eu sinto mais glória de Deus. Mas eu sei que é tão adoração meu tempo de devocional, quanto a maneira que eu cuido da minha filha. Tudo é adoração. Outro dia eu estava falando com os pastores sobre isso, mas vida integral de adoração. Eu falei: até seu sono é adoração. Um pastor atrasou o nosso devocional. Ele falou: pastor, eu quis acordar acusado, mas aí eu senti o Espírito falando: você adorou tão bonitinho essa madrugada. Como é que a gente tem péssimos alunos? É porque você não entendeu que sua escola é uma adoração ainda. Você prioriza uma coisa em detrimento das outras. Davi falou: é 24/7. O que está acontecendo no céu é 24/7. Tudo que você faz é adoração. O jeito que você se veste é adoração. O que você come é adoração. Lá no meu tempo de mentoria com os pastores, tem teste físico a cada 3 meses. Por quê? Porque não faz sentido. A maneira com que você cuida do seu corpo é adoração, da mesma forma que você cuida do seu espírito. A maneira que você cuida da sua saúde mental é tão adoração quanto a forma que você ora. Tudo é adoração. E aí as pessoas olham para o crente, o cara tem desejo de te imitar em tudo. Em tudo. Você olha para a vida de um cristão, você quer imitar esse cara em tudo, porque quer comais, quer bebais, fazer tudo para glória de Deus.
tudo, não é só algumas coisas para a glória de Deus, não é metade da minha vida para a glória de Deus, não é uma parte da minha vida para a glória de Deus, não, tudo é para a glória de Deus, minha vida integral é para a glória de Deus, tudo que eu faço, do momento que eu acordo, a maneira que eu vivo, a maneira que eu cuido da minha esposa, a maneira que eu estudo, os meus alvos de vida, como eu cuido das minhas finanças, é tudo para a glória de Deus, é a vida completa para a glória de Deus, é o tempo inteiro. No tabernáculo de Davi, eu vou te falar só de 3 pontos, teria tantos outros. No tabernáculo de Davi, então, tinha adoração 24/7. Ah, que ambiente poderoso, essa adoração 24/7. Quando nós olhamos isso no tabernáculo de Davi, é uma adoração que não para. É uma adoração que não para. Mas sabe o que é interessante? No tabernáculo de Davi, é o tabernáculo da graça. Sabe por quê? A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. Tinham tentado trazer a arca, Uzá colocou a mão na arca, morreu, todo mundo ficou com medo, mas um tal de Obed resolve pegar a arca, coloca a arca na sala, e a Bíblia diz que Obed começa a prosperar. Esse cara prospera em tudo, a Bíblia diz que toda a vida dele foi próspera. Gente, você precisa de entender que o evangelho é totalidade. Esse cara começa a prosperar em tudo, mas sabe o que é interessante? Alguém diz o seguinte: Davi, Obed está prosperando em tudo. Davi fala, traz a arca. Trouxeram a arca. Quando traz a arca, sabe quem podia entrar no templo? Somente os levitas, os sacerdotes, aqueles que eram da tribo de Levi. Tinha que ser judeu, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser sacerdote que ministrava no templo. Só esses caras podiam entrar. Quando Davi traz a arca, sabe quem ele traz para ensinar os sacerdotes a ministrar na arca? Ele falou, traz Obed e toda a família de Obed. Sabe quem era Obed? Obed era dos edonitas. Obed era de um povo inimigo do povo de Deus. Sabe quem vem para ensinar a ministrar diante da arca? Obed. A família de Obed vem para ensinar os sacerdotes a ministrar diante da arca. Sabe o que isso quer dizer? É um tabernáculo de graça, que está lá quem não merecia estar, está lá quem não podia estar, está lá quem não tinha as credenciais para estar. Quando a Bíblia está dizendo, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus vai te colocar em lugares que você não merecia estar, que Deus vai te colocar em lugares que a sua qualificação não podia te colocar, que Deus vai colocar você em lugares que a sua família não te deu acesso para estar, que Deus vai colocar você em lugares que a sua formação não te deu acesso para estar, que Deus vai te colocar em postos, em lugares que naturalmente você não podia estar. E sabe o que é interessante quando nós falamos desse tabernáculo? Ele não respeita tempo, ele não respeita tempo de que, pastor, me converti há 20 anos atrás. É um tabernáculo que não respeita nada disso. É um tabernáculo que diz, vem quem não merece, participa quem não merece, faz parte quem não merece. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus vai te colocar em lugares que você não merece. Deus vai te inserir em contextos que você não merece. Deus vai fazer através de você coisas que você não merece. Mas por último, esse tabernáculo é um tabernáculo de liberdade. Se alguém puder me ajudar aqui no teclado e a banda pudesse preparar. Esse é um tabernáculo de liberdade. Sabe o que eu quero dizer para você? Essa liberdade do Espírito é uma disposição do entendimento de que a sua vida já não é mais sua. É o entendimento, gente. Jesus às vezes fez a missão inversa. E eu acredito que a gente está na geração da missão inversa. Quando aquele gadareno foi liberto, ele procura Jesus e fala, mestre, deixa eu ir te seguir, eu quero largar tudo. Eu quero deixar tudo. Eu quero deixar tudo aqui. E eu quero ir atrás de você. Eu quero largar tudo e eu quero te seguir. O que Jesus falou para ele? Missão inversa. Você lembra que Jesus falou para ele? Vai agora. Volta para dentro da sua casa. Volta para dentro desse vilarejo, volta para dentro da cidade, você não vai me seguir não, volta lá. A maneira de cumprir seu chamado é voltando para lá. Eu creio que nós somos a geração, e eu brinco, que cola o diploma. Por muito tempo, e eu valorizo isso, são ênfases e temporadas. Por muito tempo nós tivemos uma geração que precisou renunciar, e a renúncia era de uma disposição integral.
Mas eu creio que também é uma temporada de missão inversa. Jesus dizendo para você: volta para a universidade, volta para a sua família. Vou dizer para você, o diabo só conquista todo o campo que a igreja abriu mão. Todo lugar que o diabo está é porque a igreja abriu mão. Mas sabe o que eu quero te dizer? Ele é rei dos reis. Isso está dizendo que ele nos convida a estar nos principais postos. Ele nos convida a discipular os políticos. Ele nos convida a discipular os executivos. Sabe o que Jesus está falando na nossa geração? Volta para a área dos negócios. Sabe o que aconteceu a Lava Jato? Aconteceu a Lava Jato por um monte de gente que tinha dinheiro na mão, mas que era corrupto. Ele está dizendo para a nossa geração: volta, vai montar empresa, vai para os lugares mais altos, volta para lá. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, a psicologia está crendo em um monte de coisa, colocando: volta, cadê as pessoas que vão voltar para a área da pesquisa? Volta para a área da pesquisa, vai se tornar renomado na área da pesquisa, para você abrir a boca e o mundo entender que a gente tem autoridade. Não autoridade, uma espiritualidade barata. Gente, eu quero dizer para você, nós somos a geração da missão reversa. Vamos voltar para Mauá, vamos conquistar os principais lugares dentro das escolas. Se você está na escola, se você não está na universidade ainda, eu quero profetizar sobre você. Ainda que a sua família não tenha condição de pagar, ainda que seus pais não possam prover isso, você vai ser o primeiro da sua casa a se formar. Você vai ser o primeiro da sua casa a comprar um carro zero. Você vai ser o primeiro da sua família a casar e todo mundo poder participar do seu casamento em honra. Você vai ser o primeiro a pegar a chave da casa própria. Por quê? Porque você tem a graça de Deus. Essa graça, Ele está dizendo: eu vou reestabelecer o tabernáculo caído de Davi. Eu vou te dar graça para que você volte. Eu vou te dar graça para que você chegue lá. Eu vou te dar graça para que você possa voltar. Jesus estava dizendo para o gadareno: volta, porque agora eu sou contigo. Volta, porque agora eu vou te dar instrução, eu vou te dar sabedoria. Volta, porque agora eu vou te dar ciência. Esse tabernáculo é um tabernáculo de quem dá liberdade. E sabe o que eu quero dizer? Liberdade às vezes vai ser estudar muito para um concurso público. Dar liberdade para Jesus vai ser todo dia acordar para ir para a escola para falar: eu vou ser a pessoa que vai abrir a boca na minha escola. E eu vou te dizer, nós somos a geração, os nossos pais foi a geração que falava que era crente, era hostilizado. Todo mundo fala: ah, lá vem o crente. Gente, isso não rola mais não. Agora você fala que é crente, a galera quer sentar para te ouvir. E lá na sua escola, a hora que você abrir a boca para falar para que é crente, todo mundo vai abaixar a bola e falar: ninguém fala igual ele. Ninguém tem moral aqui na escola com a diretoria igual ele. Lá na universidade, a hora que você falar que é cristão, todo mundo vai falar: é cristão, tem algo diferente, eu respeito. Vou te dizer, o mundo vai nos respeitar, porque o mundo respeitou Jesus. Tinha uma graça fluindo, e a Bíblia diz: esse tabernáculo vai ser um tabernáculo que flui com liberdade. Sabe o que eu quero dizer para você? A hora que você chegar nos lugares, vai fluir liberdade. Vai fluir liberdade. Para você abrir a boca. Gente, eu tive que mudar minha filha de escola. Eu encerro aqui. Eu tive que mudar minha filha de escola. Eu amo muito escola por princípio. Mas a gente tinha que atravessar a cidade, era muito longe. Minha esposa virou pirueira da minha filha, profissão dela. Porque ela levava às vezes 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Chegava em casa, tinha que ir e voltar de novo. Chegou 1 hora, e aí abriu uma nova escola lá perto de casa, com ensino revolucionário, não sei o quê, 5 minutos da minha casa. Falei para minha esposa: vamos ter que mudar ela de escola. Mas com aquela preocupação de falar: puxa vida, nós vamos mudar ela de escola, e lá vai ter funk, lá vai ter Anitta, lá vai ter Halloween, vai ter carnaval. Meu Deus do céu, fui ficando angustiado. E aí eu fui orar, e que legal que minhas filhas pudessem estudar, mas já não tinha mais opção. E Deus falou para mim: fica tranquilo, vocês estão numa geração diferente. E aí no segundo dia de aula, eu sentado com ela: pai, filha, aí filha, como é que foi? Ela estava acostumada com a escola por princípio, eu ouvi sobre Jesus o tempo inteiro, e era tão legal. Ela falou: pai, eu descobri uma coisa. Eu falei: o quê? Eu descobri que lá eles não têm Jesus. Eu falei: é mesmo, filho? E na hora o Espírito Santo falou para mim: não, agora eles têm. Eu falei: filha, sabe de uma coisa? Eles não tinham. Mas sabe por que o papai te colocou lá? É porque antes eles não tinham. Mas Jesus queria entrar lá. E o papai te colocou lá, e porque você está lá, agora eles têm Jesus. Porque você chegou lá, agora eles têm Jesus. E aí Deus falou para mim: é o tempo de você não se esconder.
É Jesus dizendo, vai, se manifeste ao mundo. Mas não é de qualquer jeito não, é nos principais lugares, é chegando nos principais lugares. E aí toda vez agora que eu levo ela, não levo ela todo dia, eu abaixo, olho no olho dela e falo, filha, vai lá, mostra Jesus para eles. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eles não estão procurando uma pastora lá dentro da escola. Sabe o que o mundo está procurando? Uma aluna acima da média. Num local de estudante, estão procurando uma aluna acima da média. O problema é que você acha que seus pais estão procurando um crente. Não, seus pais estão procurando um filho acima da média. Sabe quando é que eles vão se converter? Sabe por que a maioria de vocês não trouxe seus pais ainda? Porque você quer ser um espiritual, Não, seus pais só querem um filho. E se você for um filho acima da média, eles vão olhar para você. Sabe como é que nós vamos mudar o mundo? Com cristãos. É gente normal, acima da média. Jesus falou para aquele gadareno, volta para a cidade, vai ser um cidadão normal, mas vai mostrar para eles algo. Você tem alguma coisa dentro de você agora, vai mostrar para eles algo. Gente, nós estamos no tempo da maior revolução que vai acontecer no mundo. Nós estamos no período da maior revolução, que Deus vai te usar. Vai ter tanta gente rica na nossa geração. Eu tenho visto isso tanto. Vai ter tanta gente rica, tanta gente influente. A igreja vai se tornar um reduto de gente que manda na cidade. Mas não é que manda na cidade só pelo tamanho. Não. É que manda na cidade. Na hora que você falar, gente, tal coisa. Não, tem fulano lá. Está aqui, ó. A gente pode se preparar para nos próximos 10 anos tomar todas as esferas de influência dessa cidade. A gente pode se preparar para chegar nos lugares. Talvez você fale, Deus, hoje eu não tenho nada, eu não tenho família. Eu quero encorajar você. Talvez você está sem estudar. Fala hoje, Deus, eu quero voltar. Me dá bolsa, eu vou lá fazer o Enem, me capacita, abre minha mente. Talvez você está aqui e você fala, pastor, já passou da minha idade. Ora agora, fala, Deus, me dá uma ideia empreendedora. Eu quero abrir uma empresa, eu quero entender um negócio, eu quero dar um salto na minha vida. Talvez você está aqui e fala, pastor, eu quero encorajar você nessa noite a entender. Nós somos esse tabernáculo restaurado agora. Nós somos esse tabernáculo de adoração 24/7. Que as pessoas vão olhar para nós, elas vão ficar vislumbradas, apaixonadas por quem somos. As pessoas vão olhar para nós, não aquela pessoa distante, mas lá no seu condomínio você vai ser o cara mais influente do condomínio. Gente, eu fico disfarçado de vizinho, levando panetone para os meus vizinhos. Já ganhei famílias para Jesus no meu condomínio. Eu levo panetone, eu abro o sorriso daqui a aqui. Sabe por quê? Eu quero que o mundo olhe para mim. Essa graça que está em mim, ela tem que fluir, ela tem que tocar. E sabe o que mais? Quanto mais ela toca, mais poder é liberado. Quanto mais ela toca, mais vida é liberada. Quanto mais ela toca, mais influência é liberada. Você crê nisso? Você quer se abrir para isso? Para que esse tabernáculo seja você. Você já é. Para que essa graça possa fluir. Para que isso possa emanar. Para que Deus te coloque nos lugares mais altos. Sabe o que eu quero dizer para você? Essa profecia, você é cabeça, você não é cauda. Isso vale para nós, mas para todas as áreas da sua vida. Deus vai te colocar nos lugares de primazia, de influência. Deus vai te estabelecer em lugares que você jamais imaginou entrar. Gente, eu tenho ido em lugares que eu jamais imaginei entrar. Foi engraçado que agora no Dia da Mulher, o Sebrae do ABC fez uma palestra só para mulheres empresárias. Ligaram me convidando. E você. Aí eles falaram, a gente vai pôr no currículo que você é conferencista internacional, que você é empreendedor, que você é empresário. Eu falei, sou, tem funcionário, que você é empresário. A gente só não pode colocar que você é pastor. Eu falei, já gostei desse negócio. Porque o mundo não está procurando, lá no Dia da Mulher, um pastor necessariamente. Aí eu estava lá palestrando. Mas sabe qual é a questão? Depois um monte de gente veio conversar comigo. Aí o diretor do negócio pegou meu WhatsApp depois e falou, rapaz, descobri que você é pastor. Que legal, dava para perceber que tinha alguma coisa. A gente é a geração, você vai estar. Sabe o que eu quero te falar? Isso não é para algumas pessoas. Gente, eu tenho acompanhado pessoas que eles têm chegado em lugares que é coisa de louco. Que eles têm feito coisas de louco. Jovens que têm feito coisas de louco. Eu separei esse ano 10 jovens, 3 executivos que caminham comigo, para discipular 10 jovens brilhantes.
10 que já estão com cargo de executivos, que já têm um patrimônio acima de 1 milhão, que estão chegando. Eu sei que talvez você ouve isso e fala, pastor, você é tão distante. Não, é gente como você, que entendeu que essa graça para a nossa geração é para estar nos lugares de influência. Um dos jovens estava ontem com ele discipulando, o rapaz tem 25 anos, já tem 200 funcionários. Com 25 anos, 200 funcionários, faz 2 anos que ele abriu uma empresa. Sabe o que eu quero dizer? Você vai viver isso também. Você crê nisso? Eu quero que você feche seus olhos. Você pode se levantar, levanta, erga a sua mão. A Bíblia diz algo sobre esse tabernáculo, que aonde o Espírito de Deus está, ali há. O que há onde o Espírito de Deus está? Sabe o que é liberdade, gente? Quando eu chego na minha casa eu não tenho muito protocolo não. Quando eu chego lá em casa eu não falo, amorzinho, dá licença, eu vou abrir a geladeira. Olha, com licença, eu vou tirar meu tênis, eu posso tirar meu... Sabe qual que é a diferença de ir na minha casa e na casa do Fernando? Na casa do Fernando eu vou ficar cheio de protocolo. Oh, posso entrar aqui? Olha, posso abrir isso aqui? Olha, eu posso... Mas na minha casa eu não tenho isso. Davi entendeu que o tabernáculo tinha que ser um lugar onde Deus tem liberdade. É por isso que ele arranca a roupa. E a esposa dele se escandaliza, porque ele diz, é o seguinte, Deus tem liberdade para fazer o que Ele quiser. Sabe o que eu quero dizer para você? Quantos são a casa do Espírito Santo aqui? Deixa Ele ter liberdade. Eu quero que você erga a sua mão bem alto. Eu quero que você feche seus olhos.